Ok, tá compartilhando aí para todo mundo? Sim, tô vendo. Iniciou a gravação aí para vocês também? Também. Sim. Boa. Então hoje, boa noite nessa noite fria, né? Boa noite. Sei que tá todo mundo Boa aí noite. variado. Eu tô com água quente aqui no pé, aqui, né? Como os antigos faziam. A ideia hoje é a gente falar um pouco. A gente já falou lá atrás a ideia da gestão de patrimônio, né? Focado para empresários. E a proposta do Doctors não é tão diferente. Ela tem uma ou outra alteração ou foco, né, um nível de serviço um pouco diferente, mas a proposta de ser integrado, de fornecer essa experiência de family office é a mesma. Só muda pelo feedback dos médicos na época, quando a gente atendia. Eu vou falar isso mais para frente para vocês, que é aquela mesma lógica. Tivendo dúvidas, vai surgindo, eu não enxergo mais ninguém, eu só estou vendo a tela aqui. Combinado? Hello? Ok. A ideia aqui, né, que vocês adquira o conhecimento suficiente para compreender a proposta, comunicar isso, né, apresentar de forma eficiente para o cliente, né, saber detalhar, entrar num detalhe com o cliente de venda, para personalizar e mostrar o quanto a gente pode trazer de solução para os clientes, ok? Então, aqui é a visão comercial quando eu falo com o cliente, tá? Então, eu apresento que nós somos uma operação desde 2014, né? É fato, não deixa de ser pitch comercial, é muito mais história, mas justifica para o cliente o motivo de nascer o Nila Doctors. Então, o Doctors, ele vem dessa experiência, né? A gente cria em 2020 ali essa ideia de gestão integrada, fornecendo para o empresário e para o médico o jurídico, o contábil e o banking. Porém, no ano passado, 23, quando a gente fez aquela pesquisa de satisfação, o médico devolveu o feedback, tecnicamente, o empresário teve uma boa nota, mas o médico foi ruim. Ele falou assim, olha, eu não uso o jurídico com tanta frequência, né? Eu não uso tanto o societário, sucessório, contencioso, essas coisas. Mas eu preciso muito de financeiro. Foi aonde, então, a gente decidiu criar e separar, né, segmentar os clientes e criar uma coluna de atendimento, o Nila Doctors, e a coluna de atendimento, o cliente, né, que é o Blue Ocean, que é o focado em empresários. Então, o que diferencia logo de cara a ideia da proposta da gestão de patrimônio, que ainda assim é uma gestão integrada, é ofertar essa estrutura, essa experiência de family office de forma unificada para o médico, mas o que muda também, além de ter da visão da gestão, é o fornecimento de uma mão de obra mais financeira, de fornecer mais uma estrutura de pagadoria, controladoria e o serviço de proteção jurídica também, tá? Então, por isso que a gente separa os clientes e nasce o Nila Doctors, nessa experiência que o médico devolve, falando que precisa mais de ter financeiro do que o jurídico em si, ok? Apesar do Doctors ter jurídico também, mas a carga é menor e a gente aumentou a carga no financeiro. A gente vai falar isso mais para frente, mais por final, nos últimos slides. O Andrei. Eu? Oi, tudo bem? Aqui é o Lucas. É só para avisar que o Ederson tá com o microfone dele aberto aí. Ah, tá bom. Deixa eu pegar aqui, eu consigo aqui. Valeu. Não, é um outro. Eu tô com o microfone fechado. Não, tem outro. Acho que você tá logado no computador. Ficou dois login aqui, ficou dois login. Eu tiro. Só falta eu tirar o Anderson errado. Aí você entra de novo, hein, Anderson? Pronto, não, ficou, ufa. Então, a ideia, então, em si é fornecer de novo, né? Não deixa de ser a ideia de a integração na gestão desse patrimônio dele, mas para uma ótica mais pelo médico, pela experiência e dar mais suporte financeiro, que é o grande problema dos médicos hoje em dia, né? Para quem atende, quem já teve contato com os médicos, a parte de financeira do patrimônio dele, de cuidar dos recursos, de ter uma estratégia de gestão, seja quando falo financeiro, não só dos investimentos, mas pagadoria, controladoria, um fluxo de caixa,
né? Eu brinco muito, principalmente na parte contábil, né? Médico sonega imposto para Receita, ele sonega como se fosse pobre, mas porém ele gasta como se fosse um milionário. Então isso gera também um problema contábil para ele. Às vezes os contadores têm muita dor de cabeça nesse sentido. Então a gente conseguindo assumir essa gestão financeira dele também facilita muito o dia a dia, tá? Então, a ideia é consolidar, no caso do médico, não só o contábil, o jurídico e a ideia lá, o banking, mas é consolidar também o financeiro, tá? E aí, esse financeiro é muito operacional. O médico pode, inclusive, mandar lá o assistente administrativo que cuida das contas dele, pessoal e da empresa, embora, porque a gente assume, tá? Então, o que os médicos hoje têm de mercado? Não deixa de ser, para quem viu, assistiu o treinamento de gestão patrimonial, as dores não deixa de ser diferente dos empresários, ok? Eu vou trazer mais alguns pontos aqui, porque ao contrário do empresário, o médico tem uma galera que mostra, né, uma especializada ou uma segmentação. O porém é que eles continuam fazendo de forma fragmentada. Então, se vocês jogarem, tem um monte de contabilidade só para médicos, advocacia só para médicos, financeiro só para médicos, mas tudo de novo fragmentado. Não tem uma estrutura unificada e uma proposta de gestão única, né? De desenvolver essa estrutura patrimonial de forma única. Isso encontra muito, então às vezes vai encontrar alguns médicos assim, mas tem essa empresa que já faz a minha contabilidade, tem essa empresa que fornece um jurídico só especializados em médicos, mas não e o nosso pitch mas não de forma consolidada. Não há comunicação entre essas empresas, que é o que a gente faz de diferente, né? É a comunicação interna entre os times, entre as colunas de atendimento que fazem essa diferenciação do mercado e essa entrega mais eficiente para ele. Então, pela nossa visão, ou a visão geral que a gente tem do Nila Doctors, é essa estrutura com foco na execução tanto das tarefas contábeis, quanto das financeiras também para o médico, né? Mais no dia a dia, de novo, eu vou abrir depois na última linha Aí, pronto. Então, fornecer mesmo esse trabalho manual para o médico de cuidar das contas. E um ponto muito importante, tá? Essa estrutura de execução é a conta pessoal dele. Então, o dia a dia das contas dele, pagar cartão de crédito, fatura de escola, essa pagadoria a gente absorve, tá? Então, a ideia é controlar 100% dessa operação financeira dele, desse pagamento de contas, para ajudar ele para justamente ter esse controle, para conseguir ter essa visão do todo, para saber orientar ele e para facilitar o dia a dia dele também, para ele não se preocupar com essas coisas do dia a dia, de pagamentos mesmo, e ter essa estratégia ou essa proposta do profissionalismo, né? Então, você tem um CFO, como você tem a ideia de ter um executivo com uma visão mais estratégica, cuidando dos pagamentos de contas e tendo essa visão. De novo, a ideia de serviço integrado, né, não deixa de ser diferente do que a gente já vinha falando, é mostrar para ele a união, né, do jurídico, do contábil, do financeiro, do banking. Então, vários desses profissionais olhando, às vezes, para o mesmo problema, para a mesma estrutura patrimonial, ou com o mesmo objetivo de desenvolver o patrimônio dele, elevar ele para um outro nível patrimonial de solução, de acúmulo, de crescimento, para justamente ter mais eficiência no dia a dia. Aqui, né, a ideia de relatórios, acompanhamentos, então isso não muda. Né, de novo, eu estou tentando pular para não ser repetitivo, né? Para quem fez lá, falou assim, poxa, mas parece que está falando da gestão de patrimônio. Não deixa de ser, tá? O Nila Doctors, ele vai mudar um detalhe ou outro, muito mais, né? De novo, no nível de serviços e no foco na execução. Mas a ideia de ser integrado, obviamente que é igual à ideia da gestão que a gente já vem debatendo aqui e desenvolvendo. A mesma abordagem é criar essa experiência de family office, né? Então, mostrar para ele que a nossa proposta é trazer essa solução bem exclusiva, que é até acima do que é um private, né? Family office é uma faixa acima, entregar uma estrutura, ser um centro nervoso de fornecer inteligência, dados, para que ele tome uma boa decisão. Essa é a nossa proposta também para ele no dia a dia.
os relatórios consolidados, a comunicação, para poder ele ter uma... No caso do médico, ele ainda tem o relatório financeiro, né? Que a gente não faz na questão do financeiro, eu digo pagadoria, né? Então, olha, o que ele teve de contas a pagar, teve a receber, o balanço pessoal e até do pequeno consultório. Isso tem um relatório a mais que é entregue para ele também, para saber se ele está conseguindo acumular, onde está o default, qual que é o problema, aquelas finanças básicas para apoiar ele mensalmente ou no dia a dia de um processo decisório de pagamentos. Aqui, de novo, né, aquela ideia de mostrar onde a gente se encaixa, né, quando a gente está ali naquele meio de ser uma mistura ou uma organização, né, de escritório de advocacia, de contabilidade, de banco de investimento. No caso da assessoria de investimentos, de novo, né, a gente não faz assessoria de investimentos em si, mas a proposta no longo prazo, quando a gente tem a Azimut como parceira, para poder fazer essa entrega e ter essa visão consolidada. Então, em resumo, né, o que o mercado vem ofertando de diferente, né, ou a ideia de uma gestão tradicional, o objetivo quando vocês olham é a mesma coisa, né? Lembra, o empresário que a gente olha é aquele cara com muito patrimônio e pouca liquidez, né? Onde ninguém está olhando para esse cara, ninguém está fornecendo uma solução exclusiva ou ofertando algo private para ele, porque ele não tem a liquidez suficiente. O médico, a situação é até mais abaixo disso, porque o médico dificilmente ele consegue criar liquidez, né? Poucos médicos têm uma alta liquidez. A maioria é aquela pessoa que está com dificuldade de constituir, ganha-se muito, mas também gasta-se nesse mesmo volume. Então, automaticamente, se ele não tem investimentos, ele não é private em lugar nenhum. Entende? Fornecer essa experiência, então, para ele, essa estratégia de gestão patrimonial, trazendo essa solução exclusiva, é algo que atrai muitos médicos. Sem contar que médico gosta da exclusividade, médico gosta da gourmetização, né? Por isso que a ideia é chamar um produto Nila Doctors e fornecer isso para ele. Alguma dúvida até aqui? Não, tá bem claro, Adri. Oh, valeu, seguindo. Aqui os componentes, né, que a gente tenta fornecer para a ideia do Nila Doctors não foge muito do que é a gestão de patrimônio. A gente só aumentou aqui a ideia dos serviços financeiros. Então, com toda a pagadoria, controladoria, obrigações fiscais e até o RH. Então, contratação, folha, tudo isso é absorvido pela estrutura de atendimento do Doctors, tá? A governança corporativa e familiar também não foge, então a gente empacotou tudo. Um ponto importante é a carga jurídica é menor, porque ele já não usa isso com tanta frequência. Então a carga jurídica para o Nila Doctors é um concierge, né? Aí a gente vai detalhar os pacotes ali. Então ele começa a ter serviço jurídico a partir do pacote premium, que é o do meio, tá? E no completo aí ele tem tudo mais o financeiro. Mas a proposta é atender esse médico bem nessa mediana, que o serviço jurídico vai ser essa estrutura que fornece o que ele precisa, mas ser muito full service, tanto no serviço contábil quanto no serviço financeiro, tá? Aí é uma entrega bem completa mesmo. Aqui é aquela proposta, né, de Family Office. E aqui é um ponto que a gente pode, eu gosto de destacar sempre, isso é normal, né? Independente do médico, de qualquer indivíduo, seja qual for o indivíduo, todo mundo quer organização patrimonial, otimização do retorno financeiro, né? Pensar numa estratégia de como ajustar as contas, ganhar mais e proteger. Ponto. No final do dia é isso. Uma outra observação importante apesar de chamar Nila Doctors, ele absorve outras áreas de saúde, tá? Então, dentistas, essa parte de estética, né? Então, pessoas que cuidam mais da estética e não são CRM no final da linha, a nossa proposta é atender esses profissionais também. Tem um ponto muito importante que é quando a gente compara, né? A diferença entre o Nila Doctors e a gestão de patrimônio é que na gestão de patrimônio, focada em empresários, a gente olha para o tamanho do patrimônio. Tá? O tamanho do patrimônio, ele influencia na questão da cobrança, vamos dizer assim, no desenvolvimento da hora da gente montar a tabela patrimonial. No caso do Doctors, não.
é pacote de serviços. Ele pode variar o pacote, ok? Sabendo das limitações que o pacote vai entregar, mas ele pode sim, ele pode ter um patrimônio mais alto, mas querer um pacote menor, uma entrega menor do que a gente vai olhar produto a produto. Então, não sei se dá para todo mundo ver com clareza aqui, mas isso daqui daqui a pouco vai lá para o grupo. O que a gente identificou? Por que a gente resolveu ter 3 níveis de pacotes ou 3 pacotes diferentes? Conversando com alguns médicos, eu não vou falar que é a fase de vida dele, né, ou o tamanho da capacidade, mas alguns médicos falam assim, cara, eu preciso muito mais de ter o planejamento financeiro, a estratégia e a contabilidade, e a ideia do seguro, que a gente não pode esquecer, né, que dentro um produto que se destaca dentro do Nila Doctors é a ideia de, olha, você não precisa de advogado para fazer a sua defesa em caso de um processo, seja por erro médico, seja por uma responsabilidade civil médica. Dentro do pacote dele, ele já tem toda a defesa médica, ele já tem ele acessa quase 48 advogados especialistas em defesa médica espalhados pelo Brasil para fornecer essa defesa para ele até em última instância. E caso tome esse processo ou exija um suporte ali em primeira instância, um cheque calção, nós temos uma policy junto à Chubb que fornece essa segurança de até R$500 mil de proteção patrimonial para ele. Então, o Classic, vamos dizer que aquele médico que está ali com seu faturamento mensal a partir de 40 mil mês, 45, que é um médico médio ali, trabalha muito, porém consegue ter essa renda, porém ele não tem tempo de administrar. É alguém que quer ter uma administração, não vou falar superficial, mas é aquela administração que quer que controle as contas dele, o dia a dia, ok? Que sirva muito mais como uma estrutura de orientação. Então a gente fornece toda a contabilidade, fornece todas as apurações de impostos, faz uma consultoria, todo o planejamento financeiro dele acontece aqui. A pagadoria está aqui? Não, a pagadoria está a partir do premium. Aqui no Classic é muito mais um suporte para organizar a vida dele. Então ele precisa de ajudar ele a fazer o diagnóstico patrimonial, fazer o planejamento financeiro dele, alguém ajudar ele a organizar o dia a dia, um aconselhamento, planejar a aposentadoria, as emissões, aí sim a contabilidade dele aqui tá. Então as emissões das notas, a apuração de impostos, a apuração do financeiro, mas aí no caso da empresa, ok? Livro caixa, as notas, muito mais para organizar isso, a renovar, dar apoio de renovação, fazer o imposto de renda pessoa física dele, ajudar ele, porque esse médico, o que a gente detectou? Ele pode estar com um nível de endividamento um pouco mais alto, então ajudar ele a reperfilar, a negociar essas dívidas, a consultoria de gestão de risco, que é aquela coisa de faz sentido ter seguro ou não, e o seguro de responsabilidade civil que já está embutido em todas as operações, tá? Seja nos 3 pacotes, a gente fornece, e sem contar o relatório mensal. No caso do Premium, já é aquele médico, vamos dizer que assim, se for para estereotipar o médico, é aquele médico que faz muito plantão e atua em hospitais. Ele não tem a clínica, ele não tem um consultório, isso no Classic, tá? O Premium já é um médico que já tem um consultório próprio, já tem uma vida um pouco menos corrido e já está, ou corrida, e está um pouco mais consolidado. Então esse médico a gente já fornece tudo que já faz no Classic, porém a gente acrescenta toda a parte de departamento pessoal, então contratação, controle de horas, emissão de e-social, seja das empregadas da casa dele, ou seja do consultório, ok? Lembra, a gente olha para o patrimônio como um todo. Então, todo mundo que ali tiver no... Pronto. Obrigado, Wesley. Agora foi. Opa, cadê aqui? Até fugiu. Tá aparecendo para todos aí a apresentação? Sim. Sim, tá aparecendo. Ok.
Então, o premium é para esse médico mais que consultor, a gente fornece todo esse RH, consultoria jurídica, então ele tem 8 horas mensais para tributário, societário, sucessório, civil, contencioso, tudo que ele precisar nessa consultoria jurídica, aí seja tributária, societária, analisar a holding, dentro desse pacote, dá sim para entregar uma análise de holding para ele, tá? A pagadoria especializada, o que é isso então? Ele não paga as contas dele, tem todo um time, todo um sistema que a gente faz todo o controle de pagamentos das contas dele. Serviços de cobrança e inadimplência. Vamos lá de novo, o médico não pode fazer cobrança. Então, nós temos essa estrutura que vai fazer essa cobrança para ele. Olha, sei lá, parcelei para um cliente em 3 cheques, em 10 cheques e o cara não me pagou. Então, ele faz essa transferência de dívida, né? Que a gente faz isso para ele, absorve isso para poder cobrar essa dívida, né? Mas esse recebível dele, né? Nem dívida. Acompanhamento de convenção é o que? Às vezes tem alguma mudança, né? Seja sei lá, uma notificação dos cardiologistas. Então, vai ter um time, tem um time que pega essa informação e dispara para os médicos. Olha, tá tendo essa alteração em relação sei lá, ao procedimento cardiológico. Algo assim, tá? Puxa, tem a minha clínica aqui, como é que chama a que fiscaliza as clínicas de saúde? A Anvisa bateu aqui e tá alguma autuação, tá me cobrando. Aciona que vai ter um time para dar suporte em caso de fiscalização e autuação, tá? Aqui é fazer a glosa, né? Então, dar suporte para operadoras, né? Para acompanhar reembolsos. Tem um número, eu vou achar isso depois para vocês. Estava preparando o material. O médico, isso acontecia com mais frequência, chegou a ser 50%. Hoje em dia é em torno de 15% a 20%. Mas o médico, pela falta de acompanhamento, de enviar os reembolsos, de fazer as glosas, por causa de glosa, lá, o plano recuso, algo assim, o médico perde de 15% a 20% do faturamento dele. Então, isso é muito, por isso poucos médicos gostam, né? Para quem atende muito plano, ter esse suporte. E a renegociação de dívidas. Então, de novo, é um time de especialistas, advogados, especialistas em negociar dívida, que vai orientar e organizar a dívida dele. Então, entrar com processo, dar suporte com a ideia de reduzir custos, reduzir taxas e assim vai. E no caso do cliente mais completo, do Wealth, já é aquele cliente que já quer mesmo ter aquela experiência completa do Family Office, tá? Então, aquele médico já mais dinâmico, com um patrimônio mais alto. Por exemplo, essa semana eu tive uma reunião com um consultor do Sul, o médico já tinha, né, nem era médico, ele é dentista. Então, ele já estava investindo nossa, meu Deus do céu, me fugiu o nome, vinícolas, já tinha outras estruturas societárias, já estava investindo em outras organizações, então ele se interessou mais pelo pacote mais completo, que aí a gente já faz toda essa contabilidade, né, já absorve a contabilidade empresarial e pessoal completa, o atendimento jurídico, então não tem limite, quando eu falo completo, não tem limite de horas, então a todo momento ele pode fazer essa consulta, o contencioso, especializado já em curadoria médica e em defesa. Aí, assim, as constituições de holding, suporte para a estruturação societária e essa gestão também de contratos societários deles, revisão dos estatutos sociais, o regime de casamento, pactos, essas coisas, suporte na aquisição de bens, levantar capital e a parte de seguros internacionais também, que isso daqui a gente acaba fornecendo para todos também. Isso daqui acho que foi para encher linguiça. Oi, Drey. Eu. Pra mim tá aparecendo até o teu computador, tá aparecendo os slides, cara. Não sei se é pra todo mundo. O slide aparece para todos? Para mim, Aparecendo. ele tá aparecendo, sim. Aparecendo. Talvez que é o talvez celular. tenha dado zoom na tua tela, de repente diminui com o zoom. Mas vai ficar gravado depois, você pode pegar daí. Eu vou disparar esse apresentação no grupo agora, daqui a pouco. Vai no quadrinho escrito exibição, às vezes você consegue. Não, mas ele está pelo celular. Matar. Pelo celular. Ok. Eu tô no celular.
Alguma dúvida aqui, então, dentro dessas três? Um ponto importante. Sim. Pode falar, Paulo. É assim, eu gostaria de saber, dentro dessas três categorias, né, esse agrupamento de serviços, qual seria assim, o persona que você considerou base para colocar, disponibilizar esses serviços todos? Tá bom. De início, foi muito mais o desenho em cima do que a gente poderia fornecer em custo versus a entrega, ok? Então, o custeio aqui pesou muito. Tanto que, assim, no Lila Loca, a margem, né, operacional nossa é muito baixa aqui, porque a gente quer fazer essa entrega mais completa mesmo. Então, de novo, assim, aquele médico que focado mais em plantão, que não tem uma clínica ainda, que ele roda muito dia a dia, é o médico para o Classic, tá? Porque aí é muito mais uma ideia de ajudar ele a organizar patrimônio, é muito mais para ele se planejar. Vamos dizer assim, não é um médico no início de carreira, mas já está ali, né? Já tem a sua renda de 40, a partir de 40 mil mês. O Premium já foi desenhado para aquele médico que já tem clínica. Ok? Que ele já tem um time para gerenciar, ele já tem algumas obrigações que ele tem que organizar, então ele serve para poder ter tanto que tem o departamento de RH, tem toda essa consultoria, tem todo esse suporte a partir do Premium. O Wealth já é aquele médico que já está mais consolidado, já tem um patrimônio um pouco maior, já é investidor em outros negócios, tá? Então ele já tem uma estratégia, já tem uma renda. E é comum, tá? A gente é mais do que comum encontrar médicos com renda de 100, 120 mil reais por mês, mas o cara também trabalha assim, né? Vive no arrebite, né? Com olheira, e às vezes não tem R$ 1 guardado. Então, porém, você vai encontrar médicos também que às vezes ganham 50 mil mês e tem um patrimônio mais consolidado, tem outras estratégias. Então, o Wealth é para esse nicho de cliente. Então, o Classic, para aquele cliente início, precisa de uma organização. Então, para elevar a estrutura patrimonial dele. O Premium já é aquele médico que já tem a própria clínica, está ampliando o patrimônio. E o Wealth já é aquele cliente que quer ter a experiência de family office, sim, já tem um patrimônio mais complexo e precisa de uma demanda maior de atendimento, tá? Se a gente fosse definir numa questão de persona, seria essas três, tá, Paulo? Legal, obrigado. Imagina. Andrei, Pedrei. duas dúvidas aqui sobre essa parte, assim, ó. Tá bom. Lá embaixo diz limitado a 8 horas mensais, é o total de consultoria jurídica, tributária e sucessória? Isso aí. Tá, talvez seria legal colocar ele limitado a 8 horas mensais totais. Sei lá, só para saber, senão a pessoa pode achar que é 8 horas de cada. Entendeu? Tá. É que aí a consultoria, ok. É porque a gente coloca como consultoria jurídica. Eu vou deixar então essa separação. E a outra coisa, quando tu diz consultoria jurídica num lado e atendimento jurídico completo no outro, o que é? Um é só instruir e orientar e o outro é meter a mão na massa, peticionar e tudo mais. Né? O Wealth é a experiência, o pacote Wealth é a experiência de family office. Aí é aquele pacotão de ele não precisa mais de escritório de advocacia, escritório de contabilidade, banking e ainda o financeiro que a gente absorve tudo aqui. Perfeito. Então, abrir um processo, todas essas coisas, revisão tributária, fazer toda essa análise, o pacote jurídico está dentro do Wealth. Perfeito, obrigado. Eu vou tirar essa dúvida porque se eu não me engano, Lucas, eu acho que é 8 horas para cada um. Porque a consultoria jurídica envolve também contencioso. Aí eu vou só confirmar, tá? Aí eu jogo isso lá no grupo. Se quando o time do jurídico colocou isso, foi 8 horas para cada uma delas, tributária, sucessória e essa jurídica que não é essas duas, ou está limitado a tudo. Mas eu acredito que a proposta foi limitada a tudo. Mas eu lembro que ficou nessa dúvida, eu vou ver como é que ficou o custeio lá. Tá legal. Pedrei. É comum uma clínica você ter uma sociedade de médicos, né? Como é que entra o pacote nesse caso? Principalmente o que tem contabilidade empresarial, né? Isso. Aí a gente olha como um todo. Por exemplo, nós estamos com um caso recente disso que o médico falou assim, olha, eu quero, mas eu tenho mais 2, 3 sócios lá. Se não me engano, são 2 sócios, e são 3 sócios no total. Então a gente marcou para conversar com todos
Ah, pô, mas aí ficaria 12 para cada um, não faz sentido. Aí a gente vai desenhar um pacote para eles. Então a gente vai conseguir formatar uma estrutura para atender. Porque assim, vamos lá, a empresa é uma só, né? Eu não vou ter 3 empresas distintas, eu vou ter 3 patrimônios pessoais. Então a gente consegue organizar isso sim para eles. E Boa. essa organização aí inclui a empresa e também estende ao Ao pessoal de pessoal, cada médico. com certeza. Os 3 pacotes envolvem isso. É sempre olhar tanto é que o médico do Classic, a gente acredita assim, ele não tem ele tem um CNPJ lá para ele emitir nota, ok? Mas não é uma empresa operacional. A empresa é ele. No caso do Premium do Elf, já é uma empresa, sim, já é uma empresa de verdade, né? Então tem funcionários, essas coisas. Então a gente já abraça as duas estruturas. A proposta é abarcar e fazer essa integração mesmo. E só para confirmar, quando a gente fala pessoal, envolve família, né, do médico, né? Sim, por exemplo, a gente está com um caso acho que é de BH. Por exemplo, o médico, ele já é um senhor acho que tem 60 e poucos anos. Aí ele tem mais 2 filhos. A nossa proposta de family office é família, né? Então a gente tem que, assim, tudo bem que a gente analisou o patrimônio dos filhos também, tá? Não é tipo, eu vou olhar só o do pai e vou atender os filhos. A gente olhou o patrimônio familiar, então incluiu dos filhos. Aí dentro do pacote a gente olhou, porque assim, o Elf, apesar de, se vocês olharem depois o treinamento de gestão a apresentação de gestão de patrimônio, no caso do Elf tem o crescimento. O pacote para médicos, a proposta de Family Office pode chegar até 40 mês. Você entende? Ela não para em 12. Porque a gente vai olhar o tamanho do patrimônio e justamente essas especificações. Olha, eu tenho mais 2 filhos aqui, ou tenho mais um filho, ou tenho mais estrutura, eu tenho um patrimônio médico, tenho 100 milhões de patrimônio. Ele requer mais trabalho, então o custeio dele também é diferente, ok? Perfeito. E na pagadoria, é um sistema próprio nosso ou nós acessamos eu falo, Sim, a nossa, estrutura, né? é de casa. Sim. É, Não, nós temos sim é um sistema que a gente utiliza em conjunto com uma estrutura que é nossa sócia, né, chamada Rui Cadete. Então, eles têm toda uma estrutura de pagadoria que a gente utiliza isso em conjunto, perfeito, Adri, obrigado. tá? Mas a experiência do cliente é Nila, tá? Joia? Joia, Adri, obrigado. Tá. Então, aqui é só alguns levantamentos, né? De novo, o que eu tenho no mercado? E a gente consegue fazer de diferente? Fragmentação de serviços, né? Se há um argumento que a gente possa utilizar poxa, o seu advogado não conhece o seu contador, que não conhece o gestor do seu planejador financeiro, seja quem for. E outra, a proposta de gestão patrimonial, que é diferente, né? Hoje à tarde eu brinquei com um cliente, falei com ele, quando foi que o seu contador ou o seu advogado te ligou falando assim, olha, eu passei a parte da manhã analisando seu patrimônio e encontrei algumas formas de você aumentar a sua estrutura patrimonial ou reduzir alguns custos para a gente conseguir desenvolver seu patrimônio. Isso não acontece. Então, nós temos essa proposta, né? Essa visão estratégica, essa visão de gestão com essa entrega de time contábil, time jurídico, para desenvolver o patrimônio. Então, essa é a proposta de atendimento em si, que é tanto para empresário quanto para médico, tá? Okay. Uma grande diferença aí sim, que o médico em relação ao empresário é a questão de tempo. O médico em si, frequentemente ele está ocupado entre consulta, cirurgia, é uma correria só, e ele tem muito pouco tempo para parar e analisar o patrimônio. E isso faz dele uma vítima perfeita para a grande maioria das pessoas que só querem fazer vendas. Quer só empurrar o produto e sair correndo. Então, por isso que médico às vezes, né, cai muito conto de muita coisa. Você pega médico investindo em cada coisa e fala, meu, não é possível. Mas que o cara não tem tempo. A primeira promessa que o cara ouve lá, ele quer tomar uma decisão, às vezes ele tem 15, 20 minutos entre uma consulta e outra. Então, a nossa proposta é fazer essa blindagem para ele, tá? Porque assim, um ponto, vocês vão notar isso quando for falar com o médico parece aqueles bichos acuado, né? Cheio de receio, desconfiado, porque ele toma, né?
tomou paulada do mercado, mercado de seguro, de investimentos, mercado de plano de saúde, todo mundo está ali na jugular. E a nossa proposta é virar para ele e falar assim, cara, eu não estou aqui para te vender, eu estou aqui para te proteger. A nossa proposta é ser essa coluna de proteção, esse filtro para você tomar boas decisões. Então é ter esse time de especialistas aqui para que você possa tomar boas decisões. Se você não tiver o tempo, nós vamos tomar para você. Porque aí eu tenho um especialista aqui. Nós temos uma gestão especializada, né? Uma profissional que vai fornecer essa gestão em todos os aspectos do seu patrimônio. Não estou só olhando para o seu seguro, não estou só olhando para o seu plano de saúde, não estou só olhando para o seu jurídico. É um time inteiro olhando para tudo ao mesmo tempo. Essa é a grande diferença, tá? E principalmente para o médico é mostrar para ele, ó, o tempo que você não tem para gerir, a gente vai fazer isso. Você só terá os resumos. Então isso é de mostrar para ele que a proposta é blindar ele para que os abutres não chegam, para que ele tome uma boa decisão, pareado, né? Ou embasado em um bom relatório, ou de uma forma sem interesse. Essa é a proposta e isso o médico ouve bem, tá? O Andrei, Eu? tô com uma curiosidade aqui, né? Porque quando tu começa a falar disso, eu me lembro de uma mentoria de educação financeira que eu fiz. Uhum. E essa parte de educação, ela é super importante, mas ao mesmo tempo tem essa questão do tempo, né? Ou seja, se tu disser para ele, eu tenho um curso de 32 horas aqui, o cara morre, porque ele precisa economizar tempo, não gastar mais tempo. O que vocês vêm pensando assim nessa parte de mentoria ou de capacitação ou de, vamos chamar assim, coisas mais assertivas e mais rápidas para ensinar as pessoas a fazerem até o entendimento dessas coisas, assim, aprenderem mais? Primeiro, assim, uma coisa que e isso a gente vai bater muito nessa tecla, a gente não quer ensinar um médico. Nosso papel não é educacional, tá? Então, é até um ponto que o médico ouve isso bem, tá, Lucas? Eu falo assim, cara, eu não tô aqui para te ensinar, eu tô aqui para fazer. Boa. Se for para você separar o seu tempo, vai se especializar. Eu vou entrar com a administração profissional. Eu não vou pegar você e ficar aqui, olha, o seu cartão de crédito, aí 10%, não. Eu vou executar. Só que assim, vamos lá, no final do mês eu preciso de 1 hora para eu, como seu diretor financeiro, debater contigo. O CEO da empresa é ele. Então, dentro dessa relação, eu vou sentar e falar assim, bonitão, tá aqui. A sua empresa faturou 100 mil e gastou 110. Isso é uma empresa com prejuízo. Eu preciso reduzir custo. Eu te aconselho a reduzir aqui, 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 aqui. É ser algo não impositivo, mas ser mais de ação do que de educação. Porque justamente ele não tem esse tempo. Entendi. Até para a gente se posicionar, né? Porque provavelmente eles vai aparecer alguém que vai eventualmente perguntar, mas onde é que eu aprendo essas coisas? Não vai ser aqui, nós vamos fazer para ti, nós não vamos te ensinar. Correto. Ele pode aprender no dia a dia, assim, tipo, nosso trabalho. Mas a proposta não é, vem cá, agora eu vou te ensinar que 30% você tem que fazer isso e 20%. Ele não tem saco para isso. Se ele quisesse para isso, ele tinha ido fazer economia, não tinha ido para medicina. Ele não gosta de números. Apesar de hoje a faculdade ter, né, ter um pouco disso. Mas até um ponto que é diferente do mercado, que é uma abordagem diferente. Fala assim, cara, eu não quero fazer planejamento contigo, eu vou executar. Separa seu tempo para focar na sua medicina. Eu executo o seu patrimônio. E isso caiu bem, por exemplo, ontem eu tive uma reunião, o pessoal da rede dele não está aqui, mas ontem eu tive uma reunião com o médico deles e quando eu falei justamente nessa proposta, ela falou assim, adorei, que eu não tenho saco para ficar, então você vai executar, você não vai querer ficar me ensinando. Eu falei assim, não. E até brinquei, eu disse, nem paciência para ensinar eu tenho, brincando com ele, né? E ele gostou disso, porque, tipo, é uma proposta diferente. Até porque uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, trocando uma ideia com o grupo aqui, né? Se a gente tiver essa oportunidade, né? Sei lá, vai ter um coquetel, vai ter a gente já falou sobre isso também, Edri, né? Fazer os petit comitê, né? Correto. De juntar esses profissionais, né? Sei lá, vai ter médico, dentista, vai ter pessoas ali que têm esse perfil
e daqui a pouco a gente pode juntar eles e dizer, olha, temos aqui uma solução para economizar o tempo de vocês, né? Correto. E aí apresentar também, né? A gente vai falar disso no final, mas fazer o jantar, fazer aquele petit comité lá focado em 20, 25 metros tem funcionado, tá? Show. Mas, então, a proposta é ter essa ideia de né, entregar através de relatório para ele claro, simples, com uma visão mais objetiva e completa, para ele ter uma noção macro do patrimônio, mas deixar claro para ele assim, cara, eu vou te ajudar a tomar a decisão. Eu tomo o risco da decisão, eu não vou jogar só no seu colo. Perfeito. Obrigado. Tá bom? A ideia de buscar, lógico, uma eficiência tributária, algo que teve um caso bem legal, mas isso é muito específico, não dá para fazer com qualquer situação. Mas, por exemplo, você vai visitar e até um argumento, pô, mas e até o que vocês podem fazer? Teve um caso de uma clínica, ela fazia pequenos procedimentos cirúrgicos, tá? Sei lá, era quem fez foi o time contábil, mas ela fazia pequenos procedimentos. Quando tem esses procedimentos, a gente consegue enquadrar, isso não é tese, não é aquela coisa que um dia pode cair, não. Isso é já consolidado e pode ser utilizado. Se é mesmo sendo uma pequena clínica, enquadra como se fosse um hospital. Aí entra a diferença de ter um time integrado. O analista tributário identifica, o contábil tem que envolver o contábil. Por quê? Quando enquadra como hospital, o lucro tem que ser presumido. Ai, poxa, mas eu vou sair do simples para o presumido. Mas se você leva para o presumido, a base de tributação cai para 8%. Olha isso, então vamos lá. Se o cara fatura 100, a base vai ser 8 mil e ele vai pagar 20, vai lá, acho que 19% sobre os 8 mil de impostos. Contra lá os 12% que ele pagaria no simples. Então, reduz quase em 80% o imposto do cliente. O médico ficou maravilhado. E é algo que demora com parecer, com aprovação da receita, tudo bonitinho, que não demora 6 meses. Entende? Mas é mostrar para ele que, olha, tem isso daqui, e aí o que eu faço com a diferença? Vamos acumular. É receita. Ou paga, quita alguma coisa que ele tinha, mas é receita na veia que ele tinha, que ele estava pagando com impostos, e agora ele tem nessa operação. Então, a ideia de ter essa integração, de mostrar isso para eles, é mostrar essa, lógico, ressaltam sempre a ideia disso. Não é qualquer clínica, tem toda uma análise, a gente faz essa entrega para ele, faz esse cálculo, faz a visita lá, manda lá, tem todo um pack já que já é pronto, que encaixou no pacotinho, passou no negócio, ok, já dá para garantir, mas tem que fazer essa análise prévia. Um ponto muito importante é destacar para ele que, cara, o nosso processo de venda é longo. A gente não quer vender e sair correndo. O nosso processo comercial de vendas é um processo consultivo. Então, de novo, lembrem sempre desse ponto. A gente não vende em uma reunião. Nosso processo é aquele de 60 até 90 dias, com pelo menos 7 reuniões. Intervaladas até 10 dias, né? Mas para a gente desenvolver, entender, construir essa perspectiva, entender até onde vai, né, a expectativa dele, para a gente, até onde a gente pode atender e alinhar isso com ele. Então, nesse período, são quase 60 dias de uma consultoria gratuita que ele tem. Porque a gente vai tentando entender, orientar, acompanhar, vendo o que pode ser feito, e só no final a gente quer fazer uma proposta de fechamento. Então, isso tem valorizado, porque ele não é aquela coisa tipo, quero vender e sair correndo, tá? Então, dentro desses, são 4 passos, mas disso a gente tem todo um processo de reuniões, de acompanhamento, mostrar para ele assim, cara, primeiro a gente tem que ver se você pode ser nosso cliente. Às vezes pode passar no final e eu vou falar para você que você não tem perfil para ser nosso cliente. A gente seleciona também, lógico, dentro do processo de venda, todo mundo vai ser cliente, por causa do médico. Mas, desde que ele queira. Mas vender isso dentro do processo comercial gera uma credibilidade e gera uma exclusividade também, tá? Alguma dúvida aqui em relação a essa ideia do processo, da abordagem, desse acompanhamento? Ô, André, a minha curiosidade aqui é que eu não sei, tem algumas pessoas que são mais rápidas que isso, né? Que elas estão mais prontas, mais dispostas ou estão mais preparadas, vamos dizer assim.
Nesses casos, tem algum fechamento que é mais rápido, caso o cliente já esteja mais pronto? Tem, mas assim, também, mas vamos lá, não é aquela coisa assim, 2 reuniões, não. Então, em vez de 60 dias, 7 reuniões, a gente vai fazer 3, 4 reuniões. Mas aí aquele cliente que já. Que tipo de cliente é esse? É aquele que já tem uma experiência ou já conhece o que é um Family Office. Show. É o cara que sabe na dinâmica. Hoje à tarde eu tive com um cliente do Cleverson, a esposa, né, a esposa lá, a namorada, sei lá, a família dela tem um Family Office. Então ele já entendeu bem a proposta e falou assim: não, então ok, eu quero marcar já a próxima reunião para já vocês entenderem a dinâmica do patrimônio, blá 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 blá. Você entende? Então, quando já tem isso, ok, facilita. Mas 99% dos clientes vão passar pelo processo normal, não o processo longo, vou dizer, mas o processo normal, porque a proposta desse processo não é ser chato, mas a gente conseguiu alongar a experiência do cliente com a gente. Lembra? Esse processo é longo da venda porque a gente começou a perder muito cliente no curto prazo. Porque a expectativa não estava alinhada lá atrás. Eu adoraria, gente. Vamos lá. Quem aqui não vender correndo é o sonho de qualquer um, né? Tipo, vou lá, vendo, em 3 dias o processo está vendido, o cara, o meu caixa vai adorar. Porém, é um cliente que em 7, 8 meses está gerando atrito. Está descontente, porque ele não entendeu o processo. Então a gente alongou, falou assim, ok, a gente prefere ter um caixa alongado e ter esse processo de vendas aí mais longevo, porém eu sei que ele passa a barreira de 1 ano e meio, 2 anos, tranquilamente. 2 dúvidas, Andrei. O contrato, quando ele é feito por quanto tempo? O contrato ele é sempre com 12 meses e renovação automática. Por que isso? Para o cliente ter a tranquilidade, porque lembra, é uma mensalidade. E outro, o contrato não tem multa. Então, o que tem é um aviso prévio de 30 dias. Para o cliente ter a tranquilidade que a gente quer propor um bom. Antigamente tinha multa, tinha contratos de 24, 36 meses. Aí o cliente ele se sentia amarrado e atrapalhava o processo de vendas. Com isso, a gente conseguiu dar mais tranquilidade para o cliente e mostrar que a gente confia um pouco no nosso trabalho a ponto de, olha, você pode cancelar a hora que você quiser e é um contrato de 12 meses. A gente vai renovando ele de forma automática todo no final do período. Beleza. Aqui, né, aquele dado, né, cara, isso é todo mundo, né, ou todo, seja um médico ou um empresário, todo mundo tem problema, tá? E a nossa proposta me fala os seus problemas, o que eu posso resolver? E é isso que esse período, né, dessa proposta de atendimento se baseia. O que você tem de problema que eu possa resolver? Porque lá atrás a gente tinha clientes, aí eu usei isso com uma família, que foi, até fui duro com eles na época, eu falei assim, olha, você não está aproveitando o que a gente faz, o que a gente pode fazer. E é o meu exemplo, eu venho de uma família humilde. Quando eu tive empregada, eu ainda dobrava minha roupa de cama, até porque eu fui militar, né? Então eu ainda dobrava minha cama, eu lavava meu copo, tirava o prato da mesa. Mas por quê? Não, eu tinha uma empregada para fazer isso. É porque eu não sabia utilizar ela, eu não tinha a cultura. Então, por isso que a gente passa nesse período para mostrar para ele, ó, tá vendo esse problema aqui? É eu quem resolvo. Bateu na sua mesa, você não tenta resolver, joga para cá. Porque eu já vou entender a dinâmica do seu patrimônio. Eu já sei a especificidade do que você precisa. Então, joga para cá que eu resolvo. E mostrar para ele que fala assim, olha, ninguém mais tem uma visão integrada do seu patrimônio, só você. Só você sabe os pontos. Eu estava com um cliente hoje de manhã e é muito engraçado isso. Vocês vão conhecer a doutora Michele, que é a nossa especialista no societário, no sucessório. E aí a gente estava na hora de fazendo a análise, assim, né? A gente estava na 5ª reunião com ele. E eu trouxe ela e os clientes os especialistas vão entrando ao longo do tempo. Então, por exemplo, o Zé, que está aqui na nossa reunião, ele vai entrar, nesse caso, lá praticamente na última, que a gente vai falar de governança corporativa. Ele tem uma construtora grande. Porém, só na 5ª reunião, ele confessou que ele tem um filho fora do casamento. Se é qualquer pessoa, já tinha desenhado a holding, já tinha desenhado o planejamento sucessório.
Aí ia desmanchar tudo, porque ele tem um filho, mais um lá, né, além dos 3, e os 3 filhos sabem, mas aí a dúvida dele, coloco ou não coloco ele? Assumo o risco de manter só os 3, porque eu não tenho contato, não falo, não converso. Descobri que eu fui pai dele porque ele teve um problema de leucemia e a mulher me chamou para eu fazer a doação da célula-tronco lá pro cara. Você entende? Então, essa é a importância da gente conseguir ter essa visão e empurrar a visão do cliente para cima, fornecer, fazer esse atrito, né? Ou provocar ele a subir mais a visão para começar ele ter uma noção maior do patrimônio dele, entender, explicar o que é patrimônio empresarial, pessoal e familiar. E só ele tem isso. E a nossa proposta é, cara, você vai ter um time de pessoas que vai te olhar de forma integrada. E no caso vocês, lembra, o protagonista do atendimento são vocês, consultores. Não é aquela coisa, eu vou atender, o consultor fica de lado. Não. Nossa proposta é que você seja essa pessoa para ter essa imposição com o cliente e mostrar que você está tendo essa visão junto com ele. Lógico, o time aqui por trás. E também, todo mundo quer ter segurança na hora de tomar uma decisão. Ah, Ede, por que você fala isso? Porque você vai visitar, tem várias empresas aí que falam assim, eu te recomendo 10 cenários e manda o cliente escolher um. É o que mais acontece, gente. A gente assume o risco da tomada de decisão. Isso é algo que eu tenho muito, que eu debato muito com o time aqui interno. A gente não pode ter medo de tomar uma decisão para o cliente falar assim, eu acredito neste cenário. Lógico, com planejamento certo, com muita pesquisa, entendendo do macro do cliente, a gente não pode ter medo de falar para ele, vai por este caminho. Não é aquela coisa, tem 3 cenários aí, escolhe um. Se der merda, vai falar que foi você que escolheu. Não. A gente quer sim ajudar ele a falar assim, eu assumo o risco da tomada de decisão do seu patrimônio. Eu tenho a coragem e o conhecimento suficiente, aí é você falando isso para ele, né? Para te ajudar nisso. Eu quero te trazer solução, não mais problemas. Não te jogar mais dúvida. Nosso papel é tirar dúvida do cliente. Não tipo, 3 cenários, 3 isso, 3 aquilo. Não, só se o cliente pedir. No pior cenário, ele vai falar assim, tá aqui, o caminho é esse, estou constituindo essa holding por causa disso, dessa forma e dessa forma. Lógico que a gente, de novo, né, coletamos os dados, entendemos a dinâmica do cliente, uma série de coisas. Dúvidas? Então, se a gente olhar os... Pode falar? Oi. Desculpa. Pode falar, Paulo. Não, eu posso entender, então, extrapolando, né, dizer que o cliente é do consultor, né, do assessor. Sempre. Né, tá certo? E Sempre. que tem como base, né, todo o suporte e toda a estrutura que a Nila disponibiliza. Né? Correto. Agora, eu queria saber o seguinte, por exemplo, o cara chega, fecha um negócio, né, por exemplo, um pacote wealth, mas ele tem um determinado item lá que ele não se interessa, 1 ou 2 itens que não se interessam. Isso é negociável também, porque no caso fala a partir de 12 mil. Então pode ser 12 mil, pode ser 20 mil, 30 mil e tudo mais. Né? Não, nesse caso é a partir de 12, porque aí o tamanho do patrimônio vai julgar. Então tem uma tabela, que aí depois eu até mando de novo para vocês lá na apresentação, inclusive tem uma tabela que mostra se o médico tem um patrimônio, por exemplo, de 50 milhões, 100 milhões, dá mais complexidade. Aí é acima de 12, vai até 40. Maravilha. Obrigadão. Aí, com base nessa pergunta do Paulo, Edrei, assim, se o médico escolheu o pacote intermediário ali, né, e se interessar por algumas soluções do Elf. Então, nisso a ideia de início, vamos lá, a gente quer ser engessado nesse sentido, tá? Porque senão começa a virar uma salada, né? De prestação de serviços, e a ideia é o pacote, porque tem custeio. Então, tem o seguro envolvido, tem o custo da contabilidade, tem o custo não só do sistema de pagadoria, mas um responsável para acompanhar também a pagadoria do cliente. Então, se a gente começar a picar muito, vai gerar muito trabalho
e pode gerar um descontentamento do médico. Por exemplo, por que a gente fez isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um caso lá atrás, lembra, né? Todo esse processo de atendimento a gente fez apanhando. E a gente apanhou bastante nesse sentido. Teve um cliente que a gente começou a picar para ele, então eu vou só fazer esse contábil, eu vou só falar. E o cliente começou a ficar descontente, porque eu ficava desmantelando o time se perdeu. Você entende? Então a gente falou assim, então peraí, de hoje em diante é o pacote, tá aqui, entrega nisso. Quer algo diferente? Aí a gente pode tentar ver se consegue embutir, mas às vezes nem no preço a gente mexe, nem no custeio a gente mexe, tá? Mas aí é muito pontual e aí vira a exceção da exceção. A ideia é que o pacote está aqui, ajudar o médico a se adaptar nessa questão do pacote e fornecer essa gestão. Os pacotes já estão muito bem desenhados e amplos pelo perfil do médico brasileiro, tá? Pelos vários níveis, pelas experiências. Então, atende muito bem. Mas, assim, sempre vai ter aquele médico que vai querer fazer diferente, mas a gente consegue se organizar nesse sentido. Aí entra o nosso processo de vendas também para encaixar ele dentro do produto e mostrar essa visão. Por isso, a importância dos 60 dias prévios, antes de fechar o negócio. Tá? Ok, Andrei, obrigado. Os nossos pilares, né? Lembra a proposta? Jurídico, contábil e financeiro, pro caso do médico, né? E o seguro de responsabilidade são os pontos, as duas coisas que mais chamam a atenção: o seguro de proteção patrimonial e o controle financeiro, a pagadoria, tá? Com administração profissional. Então, é uma visão de um especialista fazendo toda essa visão patrimonial dele e entregando os relatórios de estratégia de acumulação e assim vai, tá? Mas essa daqui é a nossa base para poder... os pilares do atendimento do Nila Doctor: jurídico, contábil, BPO financeiro e a responsabilidade de proteção patrimonial. Joia? Aqui, de novo, né, é a mesma proposta de valor da gestão de patrimônio, é criar essa experiência de family office, a harmonia dos times, né, entregando os profissionais tendo essa visão ampla do patrimônio ao mesmo tempo, a ideia de fornecer a proteção, a governança, a dinâmica patrimonial, essa visão holística, seja do negócio, da família ou pessoal, tá? Entregar, ter essa proposta mais ampla de entrega e soluções e serviços para eles. Aqui, de novo, né, o cenário brasileiro, esse número já está até desatualizado, a gente está com mais de 600 mil médicos hoje, mas serão esses 600 mil? Não. A gente estima que pelo menos só médicos com um perfil para encaixar, né, nessa proposta, a gente está falando de pelo menos no máximo 20% desse cenário, mas são 80 mil médicos praticamente, 100 e poucos mil médicos que dá para a gente acessar, ok? Então, e é um público, de novo, né, de início meio reticente, mas a partir do momento que você aborda com a ideia de eu estou aqui para blindar, para te blindar e não para te vender, né, para ser um sistema de filtro de tomada de decisão, funciona bem. Aí eu vou falar de dinheiro, né, que é bom, né? O comissionamento é idêntico ao de gestão de patrimônio. Então, os percentuais, a renovação a partir do terceiro ano, a bonificação é a mesma, então em nada muda, né? O sistema acumulativo, tirar aí até mais de, se somar, dá quase 60 mil de bônus ao ano, sem contar o comissionamento. Joia? Aqui tá o dos empresários, mas eu vou jogar lá de novo dos médicos. Aqui o time jogou errado. Os nossos eventos. Então, vamos lá. O Nila Doctors é o único produto nosso que a gente tem budget para poder fazer evento, tá? Evento fechado, petit comitê, no máximo 25 médicos, ok? Nós temos um budget pré-aprovado, então na minha alçada, de 150 por pessoa. A única coisa que a gente precisa é que vocês nos enviem 3 orçamentos de restaurantes diferentes, junto com o contato do responsável lá do local. Todo o processo de negociação e fechamento do ambiente é feito por aqui. Se você tiver preferência por um dos 3, manda, olha, eu tenho preferência por esse restaurante porque eu gostei, ou é de um amigo. Não tem problema quiser indicar o restaurante de um amigo, tá? Pode deixar isso claro para nós. A gente quero ajudar esse meu amigo, lógico.
tem uma boa estrutura, ele tem um bom ambiente para eu poder fazer esse evento fechado, quero fazer essa degustação. Pô, Edrei, mas poxa, eu contei 3 aqui e deu 190 cada um. Não tem problema, pode mandar acima, que a gente negocia, a gente fecha. O 150 é a referência, porque eu aprovo de forma mais rápida. O processo do envio, né, quando você mandar os 3 orçamentos até a data do evento, tem que ter um prazo de pelo menos 35, 40 dias com margem. Então você vai falar assim, Edrei, estou mandando aqui hoje, Hoje é que dia? Dia 13 de agosto. A gente vai contar já 40 dias e já pode soltar eu já mando o convite para vocês, já com nome, nominal, tudo bonitinho, no nosso layout, com as marcas de vocês, se vocês quiserem utilizar, e a gente faz esse evento já, um save the date, né, que a gente não tem o local. Então, ó, salva essa data, porque nós vamos fazer um evento exclusivo para você, e a gente vai degustar vinho e falar de patrimônio. Ponto. Aí você começa a ter responda s'il vous plaît, porque a gente precisa de ter lá a lista de presença, tem que ter lá a assinatura dos médicos, então tem que ter uma lista de presença, a pessoa tem que assinar a presença dela lá, que é importante, né, para a efetividade do negócio. E próximo, então, quando falta lá seus 20, uns 15, 20 dias, a gente já tem o local definido, aí a gente já solta com o local, fazendo essa referência, e podem fazer, né, propaganda, essas coisas, tá? Então, como é que é? Até se o restaurante for de um amigo, o que a gente faz? Paga 50% do custo antecipado e o restante 48 horas após o evento. Então, ele manda a nota, ele vai mandar uma nota de 50%, mandou a nota seguinte, a gente já faz esse pagamento. Não sei se o Ederson está aí, se ele teve que entrar na reunião, mas o Ederson fez um evento muito legal lá em Caxias. Tô aqui sim, André, tô aqui. Então, dê seu testemunho. Eu abri a reunião e aí voltei, que era começar no site dele, então vai estar aqui. Tá. Estão me ouvindo? Todos te escutamos. Bom, eu ouvi o André falar, enquanto eu estava ouvindo vocês aqui, que o médico é um cara bem difícil de acessar e é bem eficiente no sentido. Eu abordei, em média, 200 médicos em Caxias, convidei 200 médicos, abordei. Uns 21 confirmaram presença, 11 compareceram. Você vê como é que é essa dinâmica. Eu não tinha conhecimento disso. Observação, Ederson. Gente, o Ederson não tinha carteira de clientes médicos, tá? Foi tudo abordagem fria. Isso aí. É tudo abordagem fria. Tirei um dia para ligar e entrar em contato com os médicos. E foi isso. Me surpreendi porque, na verdade, eu esperava no início muito mais. Daí chegou nos últimos 2, 3 dias, tinha só 5 médicos inscritos. Aí demos uma pauleira, no sentido, eu e minha esposa, quando vi 22 médicos, disse, putz, quase vai faltar espaço. Coisa boa, né? Resumindo, estava bem frio, mas tinha sol. Apareceu 11 médicos. Foi bem bacana. Foi bem bacana porque no início eles entraram assim, ó, todo desconfiado, tipo, como assim vai pagar um jantar com vinho? Não vai vender nada pra gente? Eu disse, não vou vender nada, eu só quero apresentar projeto, algo bom para vocês, que vai trazer bastante resultados ao longo do tempo, enfim. Enquanto eles iam chegando e conversando, eu não dizia o que era, né? Quando chegou todo mundo, comecei a apresentação de uns 15 minutos, mais ou menos, perdurou. Disse, bom, agora é com vocês, vamos jantar, não quero mais tomar o tempo de vocês. Contando minha experiência, o que aconteceu. Se o Andrei já contei para ele. Eu quero com vocês. Aí começaram a jantar, os médicos começaram a se conversar entre eles e papapá. E já fizemos tipo uma mesa redonda e começamos a contar história. E ficou tudo mais amigo. Aí começaram a fazer perguntas, quase que ele falou, vamos começar a fazer pergunta. Mas isso, uns falavam, mas isso não é mais um não sei o quê, que vão vender e vão fugir. Isso, não, é assim. Mas esse valor, não, é assim, isso não. Vamos falando isso, mas eu não quero conversar com vocês depois para, em particular, com vocês, vou chamar para a gente colocar bem mais
mais importante é as questões. E aí, enfim, aí foi isso. Conversamos. Resumindo, eu achei que eles iam pegar isso aí fora bem rápido, mas não, foram quase meia-noite, mais ou menos, lá conversando e trovando, enfim, tiraram para amigo, mais ou menos, a festa. Aí, no outro dia, eu comecei a entrar em contato com eles. Peguei muitos feedbacks, não sei, eu sou aqui de Caxias do Sul, interior do Rio Grande do Sul, bastante feedbacks, até conversei com eles sobre isso, e eu não tinha muita esperança, inclusive tinha um lá que eu não tinha nenhuma esperança, na verdade, que bem quietinho, conversava pouco, me chamou, e ele tem uma clínica, ele disse, inclusive, vai chamar até o Hebreu, que ele participe, eles têm, são 5 sócios, não, são 5 sócios, mas 3 diretores que são os Munashu. Então, eles fazem uma reunião, eles querem que eu apresente esse projeto da Mila para a clínica. Para nós médicos não faz sentido, mas para a clínica a gente viu que tem tração, faz sentido. E ontem eu falei com uma outra médica, isso que são 11 só médicos, né? Ontem eu falei com outra médica, ela estava viajando, ela retornou no dia 1º, está botando as coisas em ordem, e ela tem a clínica dos pulmões aqui de Caxias do Sul. Ela vai marcar um horário para mim ir lá conversar e explicar melhor o Mila Doc. Então. Isso. Então, tipo... E a gente entende que, assim, a gente tem noção que, vou fazer o evento, tem que fechar tudo em 15 dias. Não. A gente sabe que é uma construção, para alguns é uma construção de relacionamento. Então, a gente tem noção que é um prazo, é um processo que ele vai durar ali 90 dias para começar a sentar, porque justamente é a construção de um trust model com o médico, né? Então você começa a ter o contato. E uma coisa assim, né, que a gente conversou muito antes do evento, eu até falei assim, começa falando que a ideia ali não era vender nada. A gente não está aqui para vender, para demonstrar. A ideia é que hoje a gente quer falar 15 minutos de quem é o nosso produto, de quem nós somos, e o restante, vamos comer e beber. Relaxem. Aí é onde o Ederson comentou, a armadura caiu, né? Aí sim ele conseguiu conversar sobre patrimônio com os médicos. Tem um negócio. E na verdade, dos 11 médicos, acho que foi 6 me receberam. Ou vai a 7ª ou vai me receber. Então, me deram feedback e tudo mais. Esse que eu não contava, mandava mensagem, não me respondiam, simplesmente me chamou e disse, quero conversar contigo, me apresenta melhor. Eu expliquei, eu quero levar para a clínica. Atendeu, conversou comigo, ele estava viajando, férias de criança, na verdade, viajando, retornou, e pediu para quando ele retornasse eu voltar a falar com ele. Ele disse que não tinha muito interesse, mas que voltaria a conversar e pensar melhor. Então, esse que o meu ele falou. É uma questão de sentar, conversar, fazer mais amizade, se aproximar mais, como se diz. Tipo, correto. Pode falar. Não, e ter também a questão dos argumentos, né? Quando, é caro, mas espera aí, você já somou esses custos? Você já viu quanto custa o seu contador? Quanto custa só o seguro de responsabilidade? Então, e assim, né? O médico sempre vai olhar por esse custeio, só que ele não vê a visão do todo. Então, a ideia de criar o evento, né? De proporcionar isso, é muito mais para se aproximar. A gente sabe que não vai sair venda ali em 2 minutos, mas você vai começar a construir um relacionamento e essa venda vai ocorrer em 60, 90 dias. Aliás, início dessa venda, que aí é mais 60 dias para a gente negociar. E tanto é que todos falaram, os que me receberam, se tu fizer de novo, me convida que a gente vai, e a gente vai convidar mais amigos nossos, tipo, daí começa a criar uma caminhonete para planejar para fazer o agora metade de setembro para final de setembro, digamos assim. Mas convidar os mesmos, que os mesmos já foram, já têm experiência e vão levar mais amigos deles junto. Tem os grupos de médicos. Então, começar a criar um movimento comum. Correto. Então, fiquem tranquilos com isso. Então, podem fazer com tranquilidade. Eu sei que o Klaus está se programando para isso também. Conta com a gente, Klaus, para a gente apoiar nisso. É o Fernando, né? Não é o Fernando... Aí me fugiu o nome aqui de americana que você ligou para ele, Klaus. Era o Rafael, né? Nossa, foi o que eu disse. Rafael. Então, ele também está programando.
Lembra, isso não tem limite, podem fazer todos os meses se quiser, programar, lógico, respeitando esse prazo que a gente tem que montar, mas a ideia é ir construindo esse relacionamento que a gente sabe que médico é um bicho arredio. Mas é um produto que a gente acredita muito nessa entrega, que a gente sabe que vai fazer a diferença. E outra, tá aí o exemplo, o Ederson fez uma abordagem fria, no pior cenário, ele tem 11 pessoas no relacionamento dele, que ele pode no futuro chamar e começar a construir qualquer outra coisa, desde que seja Nila Doctors. É que depois Mas você qualquer relacionamento. carro desse seja preto, Você pode ter um carro de qualquer cor, desde que seja preto, né? Como diria Henry Ford. Então, mas é para começar a construir. Você vai aumentando a sua base. É uma forma de atrair e ser interessante e não interesseiro. E outra coisa que do meu depoimento, independente, agora vamos médicos, cara, foi muito simples, porque eu reservei os lugares, passei para o Idrei, disse o convite assim, veio o convite pronto, aí eu passei, não participei de pagamento, de nada, simplesmente eu só liguei para os caras, e aí, tudo certo? Não, tudo certo, recebi, tô pago, tipo, realmente não me envolvi com nada, eu só me preocupei em correr atrás de botar gente para dentro. O kit veio, a planilha dos médicos do link veio, os pagamentos, o acerto, tudo foi tudo acertado. Legal. Então, alguma dúvida? Algum trauma? Então, pensem nisso. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui, só para não ficar muito tempo também.